Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Asserenemos a nossa mente, o nosso coração, para melhorar a nossa sintonia com o mais alto. Agradeçamos a misericórdia divina por estarmos reunidos nesse momento, estudando mais um pouquinho das mensagens que nos chegam, para que melhor aproveitemos a nossa caminhada terrena. Que a noite de hoje seja mais uma em que consigamos aprender um pouco mais, que certamente essa é a vontade de Deus para cada um de nós, aprendizado e a transformação para melhor de cada um. Fiquemos em paz. A humanidade está passando por uma dificuldade que já passou em outras épocas. Mas como nós estamos vivenciando nessa época, então para nós é a maior dificuldade que se apresenta. Dificuldade essa que está no roteiro de um mundo de provas e expiações. A classificação do nosso mundo já explica essas dificuldades. Provas para alguns, expiação para outros. E a nossa necessidade é, seja em que situação estejamos, nos sair bem. Normalmente não gostamos das provas, muito menos das expiações. Mas a prova é uma necessidade da escola. Imaginemos nós uma escola onde não houvesse provas, não houvesse um teste para aferir o aprendizado dos alunos. Nós, como pais ou avós, ao colocarmos aqueles que estão sob nossa responsabilidade em uma escola, iríamos achar muito estranho se a escola nunca fizesse um teste de aprendizagem. Então nós estamos passando nesse momento, nós, humanidade, por um grande teste de aferição. Porque estamos já há bastante tempo nessa transição planetária, onde estão sendo feitas separações. Não é a de hoje exatamente isso, mas está se intensificando. Essa separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. Precisamos prestar atenção nisso. Precisamos nos avaliar. É um momento difícil quando a gente se resolve por avaliar-se. Somos razoavelmente bons avaliadores dos outros. Razoavelmente no sentido das coisas do mundo. No sentido espiritual, somos bastante dificultosos quando avaliamos os outros. E quando nós vamos nos avaliar, fica mais difícil ainda. Mas é uma necessidade. Então, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que toca para nós hoje, nós temos ali uma orientação divina, porque o Evangelho é orientação divina. É uma orientação para que nós melhoremos o nosso trilhar o rumo aos objetivos maiores, que o objetivo de cada um de nós, embora às vezes não nos demos conta, mas o objetivo maior é o crescimento espiritual. E ali Allan Kardec nos ensina, nos facilita essa evolução. Vamos ver lá no meio, lá na instrução dos Espíritos, que só tem uma maneira de fazermos essa evolução. Daqui a pouco chegaremos lá. Então o Evangelho, ele trata do momento atual, nos preparando no momento atual para o futuro. Cada capítulo do Evangelho tem as suas particularidades. Capítulo 13 tem essa particularidade. Nos municiar de condições para irmos em frente.
No capítulo 5, onde fala sobre as aflições, onde fala sobre a lei, sobre a justiça divina, lei de causa e efeito, ali nos fala da atualidade para trás, para o passado. Nos explica por que sofremos, mas nos explica também por que nós temos momentos de alegrias, momentos de boas, porque nós temos conquistas boas, temos bastante conquistas boas. Temos também dificuldades que ainda não resolvemos, então o capítulo 5 ele foca do presente momento ou da atualidade para trás. O capítulo 13 foca da atualidade para o futuro. E são os dois, em número de instrução dos Espíritos, são os dois maiores capítulos do Evangelho. Nós temos no capítulo 5, 14 instrução dos Espíritos, mensagens diretas dos Espíritos superiores para nós. No capítulo 13, nós temos 12 mensagens. Deve ter algum motivo especial para isso aí. São os dois, em número de instrução dos Espíritos, são os dois maiores capítulos. Os outros têm 3, 4 instruções, alguns talvez um pouquinho mais, alguns têm uma instrução, outros têm 2, pois o 5 tem 14 e o 13 tem 12. Do que nos fala o capítulo 13? Da nossa ação para o externo. Nós observamos aqui que o Evangelho, até o capítulo 10, trabalha o nosso íntimo, ou intelectual ou do sentimento. No 11, ele nos chama para a ação externa. Ama o teu próximo, saia. Haja com o teu próximo. É sair de dentro de si. E o 13 vem a instrução de como nós aproveitarmos melhor essa ação. Fazer o bem sem ostentação é o primeiro item. Os infortúnios ocultos. E nitidamente nessa mensagem dos infortúnios ocultos já está ali nos apresentando a caridade material e a moral, que a irmã Rosália vai trabalhar tão brilhantemente no início das instruções dos Espíritos, desse capítulo 13, lá no item 9. É a mensagem que fala daquela senhora que vai visitar uma família, ela primeiro vai lá, conversa, leva um apaziguamento das angústias, caridade moral. Mas tem lá o canto, uma carruagem, nos tempos que as locomoções, os carregamentos eram feitos com carruagem, uma carruagem com coisas, com a parte material. Depois ela vai ao hospital fazer uma visita para o pai das crianças, o marido da senhora, que eles estão numa dificuldade muito grande, está doente, vai lá fazer a caridade moral. Depois nós temos a valorização do pouco. Não é exigido de nós uma ação que nós não tenhamos condições ainda de fazer. É o óbolo da viúva. Quem pode fazer pouco, que faça o pouco, mas faça. Nenhum de nós tem a condição de ter uma ação. Nenhum de nós talvez seja meio exagerado fazendo, de dizer, mas na condição da grande maioria de nós que estamos aqui no planeta Terra, nenhum tem condições de ter uma ação como teve Madre Teresa, Irmã Dulce e Chico Xavier, lógico que não. Eles tinham condições de fazer muito, fizeram muito, tinham condições, nós não temos, mas temos condições de fazer alguma coisa. Na ação com o próximo, em benefício do próximo. Nós temos logo depois, nós temos um convite meio difícil de entender, né? Convidar os pobres estropiados numa festa. Mas isso aí são simbolismos. Porque o Evangelho vem falar de sentimento. Então quando nós fizermos algo que não seja nunca para nos vangloriar ou para receber alguma coisa de volta, não seja pensando em receber algo de volta. Porque até é meio comum, né, no nosso meio, às vezes até por necessidade. Não estou falando das profissões, do trabalho que nós
que nós executamos em troca de um salário, que isso aí é necessário nesse mundo das provas e expiações, como em outros mundos também não é necessário. Mas está falando ali daquela não ostentar para aqueles, né? Porque tem pessoas que ainda têm essa necessidade de apresentar coisas e depois ser apresentado com coisas. E nós temos então nas instruções dos Espíritos o que mais nos interessa desse capítulo, que são mensagens diretas daqueles que vieram aqui e fizeram. Primeiro, eu já citei a irmã Rosália, que ela é de 1786. Na época de dificuldades maiores ainda, em uma época em que a caridade que é feita hoje, porque no nosso mundo hoje há caridade em ação espalhada por todos os locais. Pessoas se dedicando a alguém, se preocupando com alguém. Aqueles que temos mais idade, como é o meu caso, deve fazer um pensamento interrogativo de quando éramos crianças. Onde que se conseguia um lugar onde desse para necessitados mantimentos, roupas? Talvez alguns até tivessem conhecido isso. Eu não tive conhecimento disso. Tenho 72 anos. E se tivesse e morava já aqui onde eu moro, onde hoje em dia tem muitas instituições aqui no nosso município prestando a caridade, material e moral. Estou me referindo mais a material, porque parece que dói mais em nós, mas precisamos muito mais da moral do que da material, mas ela é necessária. Eu, quando criança, e havia necessidade, pelo menos eu não sabia. Então imaginemos voltar mais no tempo, a 1800 e alguma coisa, que quando a irmã Rosália começa a agir, ela é de 1786, e começa as ações dela lá por 1802, mais ou menos. Ela vai desencarnar com 70 anos. Dedicou 54 anos da vida dela a atender os outros. É um espírito muito à nossa frente na caminhada evolutiva. Então ela vem aqui, deixa o exemplo através da ação, e depois, quando vem esse manancial de instrução para nós, ela traz a sua palavra através da mediunidade de alguém lá que recebeu, e Allan Kardec coloca aí para nós. Ela nos deixa uma instrução importante ali também a respeito de preconceitos, porque às vezes pode até a gente se achar mais do que alguém, porque se alguém não tem nada, pode ser alguém que viva na rua. Ela era quem ela atendia, os miseráveis. E quando ela desencarna, ela encontra os miseráveis que ela tinha tido a felicidade de atender, é que ela encontra na dimensão espiritual. Numa condição de equilíbrio emocional extraordinários que ela encontrou. E um deles, diz ela perto do fim da mensagem dela, que aqui ela teve a felicidade de auxiliar algumas vezes, era um espírito que ela, desencarnada, com muito mais lucidez que já tinha aqui, tinha que implorar o auxílio dele dentro das ações que ela executava na dimensão espiritual. Nós temos mais uma mensagem de um espírito que não se identifica nessa caridade material e a caridade moral. E temos depois a beneficência. A beneficência nós temos várias mensagens, 5 me parece, se não estou enganado. 5 espíritos se apresentando na beneficência. Depois vamos ter a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. Mas nesse item da beneficência, que começa com Adolfo, bispo de Argel, talvez ali devesse ser o foco maior nosso em busca dessa orientação e inspiração para nós executarmos aquilo que nós viemos executar aqui. O nosso desenvolvimento moral.
Na segunda mensagem, nós vamos ter uma afirmação do único caminho para o desenvolvimento moral. Mas no primeiro item da beneficência, que é o item 11, Adolfo, bispo de Argel, que foi o mesmo Inácio de Antioquia dos tempos de Jesus, aquela criança, como nos falam os evangelhos, que estando os discípulos com algum grau de dificuldade de compreensão, porque eles demoraram um pouco a despertar, né, para a grandeza deles como espíritos, eles estavam lá entre eles discutindo, né, assim, qual deles seria o maior no reino dos céus? Eles, os apóstolos. E Jesus então toma de uma criança que estava por ali no meio, assim, encantada, ali observando a Jesus. Jesus se refere àquela, ele nomina aquela criança. Quem quiser ser o maior, faça-se como essa criança. Eu não disse como as crianças, como aquela que ali estava. Ele sabia, Jesus sabia quem é que estava ali. Inácio de Antioquia. É o mesmo Adolfo, bispo de Argel. Criaturas com muitas vindas aqui no nosso meio. E ele vai dizer na mensagem dele que as únicas alegrias que ele teve quando aqui estava, as únicas alegrias, foi aquilo de bom que ele fez para alguém. E no item seguinte, no 12, nós temos São Vicente de Paulo. Ele traz Vicente de Paulo, ou São Vicente de Paulo, como queiramos, ele traz a sua mensagem em 1858. Cronologicamente, a primeira mensagem que tem no Evangelho, porque as outras, algumas são de 1859, a maioria de 1861, 62, algumas de 63, 64, não tem mais, que é quando Allan Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo. 1858. Em 1885, 17 anos depois dele ter trazido a mensagem, ter participado de outras mensagens também dentro da codificação, São Vicente de Paulo está também em outras obras da codificação. Mas em 17 anos depois dessas mensagens, dessa participação dele, o movimento católico declara São Vicente de Paulo aquele que vai ser o maior entre todos aqueles que tiveram obras de caridade dentro do catolicismo. É considerado o patrono de todas as obras de caridade da Igreja Católica. Papa Leão XIII, em 1885. Então esse sabia do que estava falando. Porque São Vicente de Paulo ele é de 1581, 1600 se torna sacerdote, 4 anos depois se forma teólogo. Ele vai desencarnar em 1660 com quase 80 anos de idade. Ele criou tantas obras de caridade dentro do catolicismo que para enumerá-las tem que estar escrito, que senão a gente não tem como a gente gravar. Porque havia muita caridade dentro do movimento católico, mas era feito por sacerdotes, por grupos, mas dentro da instituição, institucionalizado, ele que criou tudo. Preocupação dele primeira, com as crianças órfãs. E quase junto, mas em segundo, com os idosos abandonados. E com os sofredores em geral. 80 anos praticamente da vida dele trabalhando aqui. 1737 ele foi canonizado pelo Papa da época, que era Clemente XII. Então é alguém que sabe do que está falando. E ele vai dizer, São Vicente de Paulo, no primeiro item da mensagem dele, que são 6 parágrafos, no primeiro parágrafo ele vai dizer que nenhuma alma elevar-se-á a altas dimensões espirituais se não for através do devotamento ao próximo. Precisamos decifrar isso.
Porque isso é o texto. A gente lê o texto. Nenhuma alma elevar-se a altas dimensões espirituais se não for através do devotamento. Isso é o texto. Mas precisamos colocar um contexto nesse texto. Porque ler o texto e entender não é difícil, desde que a gente saiba ler. Contextualizar isso, o que ele está querendo dizer com isso? É lógico que muitos já sabem, né? Mas estamos nos referindo àqueles que ainda possam ter dificuldade na compreensão disso. Texto e contexto, para a gente entender. Vamos trazer para as coisas mais simples. Um texto. O que é um texto? É uma coisa escrita. Um discurso é um texto. Estou vendo o texto ali em cadeiras aqui, não sentar, é um texto. Como esse texto está em cima da cadeira, deve ser não sentar ali na cadeira. O contexto é ali. Mas se eu encontro esse texto largado aí na rua, em qualquer lugar, sei lá, que o vento levou, não sentar. Não tem contexto nenhum. Por que eu não posso sentar na rua, no chão? Ou um outro texto, aluga-se ou vende-se. Nós entendemos o texto, mas ele está sem contexto, está largado no chão. Agora, se pegar esse aluga-se ou esse vende-se e colocarmos no muro, numa casa, em alguma coisa, tem um contexto, a gente vai além na mensagem. O que nos diz mesmo São Vicente de Paulo? O que é devotamento? Que encerra esse dito dele. Na verdade não encerra, vai adiante, mas eu peguei só essa parte, porque a mim preocupa muito isso. Porque falar, como eu estou fazendo agora, isso é decorar texto. Que não é difícil. Eu ouvi, como todos ouvimos já muitas coisas, e às vezes nos faz pensar bastante coisas que nós ouvimos. Eu ouvi uma vez mais ou menos assim, que o falso cristão decora o texto. O que eu fiz agora, eu decorei uma partezinha, pelo menos lá do primeiro parágrafo de São Vicente de Paulo, eu decorei. Nenhuma alma elevar-se a altas dimensões espirituais se não for através do devotamento ao próximo. Então o falso cristão, ele decora o texto. O bom cristão age dentro do contexto que o texto traz. Nossa, quando eu vi isso, eu pensei assim, sobrou para mim. E sobrou forte. Então é essa mensagem, esse passar para o contexto, colocar na prática o que a gente entende do texto. Essa é a proposta do Evangelho como um todo. E o capítulo 13 é para o nosso futuro. Então, devotamento é dedicar-se a alguém, a uma causa, a alguém. No caso que ele está falando ali, ele está se referindo de pessoa para pessoa. Nenhuma alma. Que alma? O que é uma alma? Os dizeres antigos, né? Uma alma penada se referiam a algum espírito. Allan Kardec nos traz como a alma sendo um espírito mergulhado no corpo. Então, quando Allan Kardec queria se referir a algum de nós na dimensão espiritual, ele nominava espírito. Quando ele queria nominar algum de nós espíritos reencarnados na carne, alma. Então, São Vicente de Paulo está dizendo que nenhum de nós, os encarnados aqui nesse mundo, serve para todos os mundos, lógico, mas nós estamos aqui, que nenhuma alma elevar-se-á, ou seja, fará um crescimento espiritual, se não for através dessa atividade, da dedicação ao próximo. Isso é no primeiro parágrafo, porque no segundo a coisa, entre aspas, piora, na verdade melhora, mas piora, porque
delicadamente, porque a gente o chama de santo até, né? Diz que é um dos maiores sentimentos, criatura que desenvolvimento de sentimento amoroso que nós temos aí nos ajudando. Tem outros talvez quase igual, mas diz que é um dos maiores. É Santo Agostinho na inteligência e São Vicente de Paulo no sentimento. Então ele vai dar um puxãozinho de orelha amoroso em nós no segundo parágrafo da mensagem dele. E aquele de nós que do texto tentar contextualizar vai se dar conta que é diretamente na gente aquele puxão de orelhas. Segundo parágrafo. Eu até decorei alguma coisa, outra que está lá, mas não vou dizer nada aqui sobre o segundo parágrafo. Não vou trazer nenhum texto do que está no segundo parágrafo. Por que eu não vou fazer isso? Porque a gente é curioso. Mesmo aqueles que já leram várias vezes, quantos de nós já lemos várias vezes, certamente quando chegar em casa, se lembrar, porque se todos forem como eu, ninguém vai lembrar de ler quando chegar em casa. Mas alguns não são, né? Nós temos algumas diferenças, umas para melhores, outras para nem tão boas assim. Toda a mensagem, mas principalmente o segundo parágrafo. Ele vai dizer lá no início do 5º parágrafo que a caridade é a eterna âncora de salvação em todos os mundos. Todos os mundos. E certamente aquele ali conhece mundos extraordinariamente mais evoluídos do que o nosso. E lógico que ele é de um desses, muito mais evoluído. A caridade é eterna. Sempre foi assim, a caridade é essa ação em favor do próximo, que dá a elevação. Porque eterno é para trás e para frente. Então é a eterna âncora. A âncora é uma coisa firme, que fortalece, que dá firmeza. Dá salvação. O que é a salvação? Precisamos levar para um contexto igual à placa do aluga-se ou do vende. Precisamos levar. O que quer dizer essa palavra? Que nós usamos há tantos séculos. Depende do contexto que está a palavra. Porque se lermos também em um papel, uma faixa, alguma coisa no chão, salvação ou salvar-se, não quer dizer muita coisa, a gente entende o texto. Se alguém vem e diz assim, eu estou buscando a salvação, eu nem perguntaria mais nada, porque eu não sei nem o que perguntar se a pessoa diz isso, porque a gente tem dificuldade de lidar com isso. Mas se uma pessoa chega e diz assim, eu estava me afogando, caí na água, não sei nadar, era fundo, e alguém veio e salvou-me. Aí tem um contexto, a gente entende. Uma pessoa deixou de desencarnar porque alguém veio e salvou-a, ela salvou-se da situação. O que quer dizer isso? É livrar-se de uma situação ruim, da situação dolorosa. Então essa palavra salvar-se ou salvação, ela pode ser contextualizada em inúmeros exemplos. A pessoa vai atravessar uma rua e se descuida, imagina na minha idade, né? Se não olha bem para os lados lá, salva-se e olha lá se salvar. Estamos falando do quê? De livrar-se de situação delicada, dolorosa. Ou trazendo para a atualidade que muitos gostam, não é por si só ruim, lógico, mas o meu time salvou-se no último minuto. Saiu da situação que seria, quer dizer, o outro ficou numa situação delicada, mas ele salvou, ele saiu. Então salvar-se é um simbolismo de nós sairmos de algo desagradável ou de sofrimento. Então a caridade é a única, não é uma das, é a única, a âncora de salvação em todos os mundos.
Ele não nos deixa outro caminho. Quer dizer, não nos deixa. Não é Ele que cria isso. É uma orientação dele para que nós procuremos entender melhor o significado nosso aqui. O questionamento que nós precisamos fazer, cada um para si, né? Eu para mim mesmo, o que exatamente que eu vim fazer nessa reencarnação? Não adianta ficar pensando nas outras lá, se eu fiz bem, se eu fiz mal. Bom, o meu dia a dia, meu estado de alma aqui já mostra bem o que eu fui no passado. Coisas boas e coisas não boas. Isso aí serve para todos nós. Mais importante para nós, o que viemos fazer nessa reencarnação? Será que eu vim nessa reencarnação para fazer o que eu estou fazendo? E se eu estou fazendo o bem, será que é só isso que eu vim para fazer? E se eu ainda não me movimento para melhorar a situação de alguém, não estaria na hora de eu começar a me mexer? Qual é a finalidade primeira de nós virmos aqui na reencarnação? E na desencarnação também a gente continua isso. Nós viemos aqui para fazer testes, provas. Nós somos criaturas tão dependentes da dimensão espiritual, a gente não se dá conta disso. Quer dizer, eu estou falando isso porque eu ouvi de alguém muito mais evoluído que eu, nos instruindo, porque senão, não é que a gente desconheça isso, mas não vem assim na mente, ele não fica lembrando disso. Então nós somos tão dependentes da dimensão espiritual, que não passa muitas horas, a gente tem que dar uma chegada lá. Agora é cedo ainda, mas daqui a mais algumas horas, todos nós, a não ser aqueles que têm que trabalhar à noite, mas daí depois de trabalhar à noite, vão dar uma chegada lá, vão dormir. A cada 24 horas, em média pelo menos, 8 horas nós estamos lá, de 24. De tão dependentes que nós somos. Bom, tem alguns que estão com foco em coisas muito negativas, já vão para isso mesmo, para lá. Nós estamos falando aqui da grande maioria da população do mundo, não só do nosso país, e está de uma maneira ou outra lutando para se melhorar, dando uma falhada aqui, 2 ou 3 falhadas ali, mas acerto aqui, acerto ali. Pelo menos estamos preocupados em fazer as coisas corretas, embora muitas vezes não as façamos, mas estamos preocupados com isso. Então nós vamos para nos instruir, para nos fortalecer naquilo que já estamos fazendo. Se está razoavelmente boa a nossa caminhada, vamos receber incentivo, olha, está certo, vai, continua firme. Nós estamos aqui te ajudando, porque nunca falta auxílio para ninguém. O auxílio só se afasta quando a gente envereda por um lado que não tem o que os auxiliares fazerem. Aí deixa a gente sofrer bastante, bater cabeça bastante, que é o sinônimo de sofrer. Aí quando a gente pensa, ai meu Deus, eles vêm para dar uma mão. O chamado anjo da guarda, às vezes ele vai passar uns dias em algum lugar ali e larga a gente de mão. Não que ele fica eternamente, não, desculpa. Não que eles fiquem 24 horas por dia com a gente, mesmo a gente fazendo as coisas corretas, ele não está 24 horas por dia. Ele vem, nos orienta, nos intui, principalmente em momentos importantes para nós. Ou ele ou algum outro espírito amigo está ali ajudando, sempre. E nós somos profundamente necessitados disso. Então eu que bati nos 72 anos, desses 72, 24 anos desses 72 eu estive do lado de lá. Quem tiver 60 foi 20. Claro que isso aí pode variar um pouquinho, tem uns que dormem menos de 8 horas por dia, outros dormem mais. Mas em média é isso. Lá dialogando,
Às vezes o espírito amigo tristonho com a gente, ah, Celso, mas quanta promessa tu fez quando saiu daqui? Promessa de cuidar disso, de cuidar daquilo. Porque é cuidando disso ou daquilo que eu estou fazendo na minha evolução. Cuidar das coisas materiais também é necessário. Muito mais do que a gente imagina, porque nós dependemos da matéria para acelerar a nossa evolução. Cuidar das coisas. Cuidar de gente, principalmente. Cuidar de gente. Então a proposta de Jesus para nós é que nós nos dediquemos a pessoas que, em alguns casos, a gente nunca viu na vida. Por aí também nós já vamos vendo a dificuldade que tem muitos dos nossos irmãos de caminhada, que aqui vêm, com promessas também, com todo o aporte espiritual para que tudo dê certo, e não cuidam nem daqueles que teria obrigação moral e civil de cuidar. Deve ser por isso que nós temos nesse capítulo também os órfãos, né? Agora há poucos dias, no dia da mulher, dia 8 de março, nós estamos tão atrasados na caminhada moral que ainda tem que ter o dia da criança, tem que ter o dia do idoso, tem que ter o dia da mulher, tem que ter, que é para a gente lembrar, né? Mas nesse dia da mulher, um canal de televisão apresentou um programa lá com 5 mulheres, é o dia da mulher, 5 mulheres, fizeram um programa com elas lá, trazendo seus relatos. Dessas 5, 4 não tinham o companheiro junto, o marido junto. Todas foram abandonadas com crianças pequenas. Uma delas com 5 filhos pequenos, bom, porque sabe como é, nós pobres a gente gosta de uma filhinha, assim, uma escadinha, né? 5 pequenos no útero materno, se preparando para chegar aqui, para também desenvolver melhor a sua condição espiritual. E o pai abandona a esposa com 5 crianças pequenas e mais um vindo. Como é que aquela mulher, mesmo que ela não tivesse grávida, como é que vai dar conta? Na mensagem lá daquela senhora que deixa a carruagem lá esperando para fazer a caridade moral primeiro, para depois fazer material, tinha uma criançada com aquela senhora, o marido estava doente no hospital. Como que ela ia trabalhar com aquela criançada? Ela tem que cuidar daquelas crianças. Então nós vemos mensagens que vêm no Evangelho que nós temos no dia a dia os exemplos. Teve outros lá com filhos pequenos também. Eu fico pensando assim, como é que nós, criaturas humanas, temos coragem de abandonar aqueles que são fruto das nossas escolhas? Nenhum de nós conseguiu ainda desendurecer o coração, porque Jesus diz que certas coisas é pela dureza dos nossos corações. Mas qual de nós teria coragem de fazer de criar uma situação dessas? É lógico que pode acontecer de não dar certo de viverem as duas pessoas adultas e ter que haver uma separação. Mas normalmente se dá um suporte, né? Se ajuda, né? Até porque a lei também obriga, né? Os corações são tão endurecidos, tem que ter uma lei que obrigue um pai a dar alimento para o filho. Mas, eita situação complicada essa nossa evolução ainda, né? É lógico que não serve para todos, é óbvio, né? Como eu digo quase sempre, que qualquer coisa que seja dita em qualquer lugar não serve para todo mundo. Então nós observamos que nós temos no nosso meio criaturas que têm atitudes muito mais negativas do que as nossas, e temos criaturas com atitudes muito mais positivas que as nossas. Muitos que vêm para nos ajudar, aí a gente gosta e devemos gostar, mas tem muitos que vêm necessitando da nossa ajuda.
seja material, ou no caso que eu citei desse abandono, é moral. Porque muitos espíritos muito mais moralizados do que nós aqui vêm e necessitam da nossa caridade material. Não é incomum um espírito de alta evolução vir aqui por motivos que a gente custa entender, mas depende da caridade material nossa. Irmã Rosália cita exemplo de um que era muito superior a ela quando ela e esse espírito desencarnado, e aqui dependia da caridade material dela. Então esse nosso mundo ele é muito misturado, está ainda muito misturado, mas está no momento da separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. Quanto mais agitada a situação social de um país, ou do mundo, no caso a gente pode se referir ao mundo, mas tem países que já estão melhores que outros, mas quanto mais convulsão social é um sinal maior de que o fim do sofrimento está próximo. Quando nós passarmos por essa pandemia, sejamos nós ainda reencarnados ou desencarnados, que nós pertencemos a esse mundo. Apenas estamos agora reencarnados, mergulhados no corpo. Mas mais dia, mais ano, menos ano, todos nós estaremos de volta à nossa dimensão, que é a nossa dimensão real, a verdadeira, mas pertencente ao planeta Terra. A não ser que aqui esteja ouvindo, seja um espírito de outros mundos mais evoluídos, que vieram aqui para ajudar só uma vez e vão voltar para lá, porque até aqueles de outros mundos que vieram aqui para ajudar, eles vão continuar por aqui ajudando. Então nós vamos continuar ligados aqui. E não vai muito longe, esse mundo vai estar muito melhor. Para aqueles que conseguirem acompanhar em um estado de alma relativamente bom dentro desse processo convulsionário que está aí, porque essa pandemia está causando desequilíbrios em muita gente. E quanto menos compreensão da dimensão espiritual nós temos, mais nós nos desequilibramos, porque o nosso foco passa a ser nas coisas daqui. É natural. A pessoa conhece a vida daqui, nós conhecemos a vida daqui, não conhecemos a vida de lá. Bom, muitos de nós, pelo menos uma boa ideia, ou muito boa ideia, já faz da vida de lá. Ou não? Nós não temos obras aí para nos esclarecer, ficamos só no texto, então no contexto a gente não tira nada. Quantos de nós já lemos tantos livros, tantos textos falando sobre isso? Não conseguimos aproveitar o texto, trazer um contexto. Quando Jesus diz, conheceis a verdade, ela vai te libertar. Então os textos vêm, nós precisamos aproveitar esse texto e compreender, e além da compreensão do normal. Porque é natural que as mensagens que venham para nós sejam coisas que nós ainda não conhecemos, que a gente já teve só a mensagem que a gente já sabe. Imagina, nós vamos voltar para a escola, vamos entrar lá numa série que a gente já sabe tudo aquilo. Para quê? Vai fazer o quê? Vai perder tempo. E o Senhor da vida vai perder tempo nos mandando aqui, que não seja com um objetivo seríssimo e grandioso para cada um de nós. Alguns vêm com um objetivo grandioso, que é nos ensinar, porque eles estão crescendo espiritualmente. Eles estão dentro dessa proposta de São Vicente de Paulo, que eles vão cada vez evoluir mais, cada vez libertar-se mais de onde estão no sentido de crescimento, nos ajudando. A comparação que eu faço muito seguidamente, às vezes até meio exageradamente, da caminhada evolutiva das coisas do mundo como uma escola, isso é muito mais parecido do que a gente imagina. Nós estamos em uma escola. E o momento da prova chegou, e nós não estamos na escola, no caso meu, que falei de 72 anos, tem outros aqui com bem menos, nós não estamos nessa escola com esse tempo cronológico do corpo físico, nós estamos nessa escola
aqui há muitos milênios. Chegou o momento da prova maior. Vamos continuar nessa escola ou precisaremos de escolas diferentes que nos dê uma condição melhor de aprendizagem? Falamos às vezes em mundos mais atrasados ou em mundos primitivos como se Deus fosse um castigador. Não fez como eu quero, vai lá. Não é assim que funciona, gente. Deus envia seus filhos para as escolas que melhor condições deem para que os seus filhos cresçam. Se a necessidade da criatura for um mundo primitivo, é para lá que ela vai. Mas por que às vezes, numa fala meio exagerada nossa, nós ficamos classificando como todos que são retirados daqui vão ser mandados para mundos primitivos? O Evangelho também fala disso, e eu nem trouxe ainda as outras obras da codificação, né? O Evangelho tem pessoas que acham que ele é aquela parte de mais consolação, como se fosse assim uma coisa para amenizar tudo. Não é, gente. Às vezes eu falo aqui esse meio para assustar, né? Como consolação? Daí tu lê o título do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, como se tivesse um dedo apontando. Isso consola alguém isso? A mim não consola. Se eu já estivesse agindo na caridade com a intensidade boa, para mim não ia tocar muito, mas como ainda estou muito relutante, isso me apavora, isso não me acalma. Mas no capítulo 11, não lembro bem qual é o espírito que traz a mensagem, eu acho que é Isabel de França, se não estou enganado. Acho que é lá no item 14 do capítulo 11, se referindo a esse êxodo, essa retirada de espíritos, ela vai dizer que cada um vai ser levado para mundos de acordo com as suas aptidões. Ai, Jesus, ai, assim a coisa? É. Então a gente tem que entender o que o texto quer dizer. Está querendo, não, está dizendo para mim que a minha próxima reencarnação vai ser em um mundo de acordo com as minhas aptidões. Não é com as aptidões de vocês, não. Ali a mensagem eu trago para quem que a gente parece que se alivia quando assusta os outros. Não, mas eu me assusto quando eu leio essas coisas. Aí o Evangelho é o consolador. É, claro que nos consola, porque o que nos consola é entender o porquê sofremos. Se não consola, pelo menos deve nos dar condições de não nos revoltarmos, de manter um equilíbrio emocional. Eu já fugi das minhas aptidões, né? Porque a gente foge do assunto, né? Quais são as minhas aptidões? Quando na minha próxima reencarnação eu já ouvi gente dizer assim: eu não quero vir para o planeta Terra. Será? Eu agradeceria muito se a misericórdia divina me mandasse de novo para o planeta Terra. É claro que tem uns lugarzinhos por aí que eu não gostaria de ir, mas eu não sei qual é a minha necessidade. Eu vou ir para um lugar, seja no outro mundo ou nesse, de acordo com as minhas aptidões. Ai, Jesus! Em que eu estou focado? Aptidão, focado. O que eu quero? O que nós queremos? Penso que todos responderíamos assim: eu preciso crescer espiritualmente. E quero crescer espiritualmente. Querer, a vontade, é um dos atributos do Espírito. É lógico que nós queremos crescer espiritualmente. Por que estamos pensando na próxima reencarnação e a gente não aproveita agora? Se nós temos a mensagem, se nós temos o texto e tem explicação do contexto, a maioria, não na instrução dos Espíritos, mas nas mensagens do Evangelho, muitas delas têm elucidação de Kardec, elucidando para nós o texto. Qual é o meu foco? Bom, meu foco, a gente pensa nas coisas daqui, né? O meu foco é não me contaminar. E eu me cuido para não me contaminar. Porque querer se contaminar, eu acho que ninguém quer.
Mas o foco tem que ser além disso, né? Isso aí também tem que entrar como foco. Qual é o meu foco nessa reencarnação? É não me comprometer com nada? É óbvio que eu devo me esforçar para não me comprometer com nada, mas nós não viemos numa reencarnação programadíssima e acompanhadíssima apenas para não nos comprometer, viemos para crescer. O capítulo 13 do Evangelho continua nos instruindo para nós fazermos esse crescimento. Não devemos criar uma ilusão para conosco de fazermos proposta que a partir de hoje ou da segunda-feira, se não deixa para segunda, de fazer grandes coisas. Quem tem condições de fazer grandes coisas, que se programe para isso. Mas a maioria de nós não tem condições ainda de fazer grandes coisas, mas de pequenas já. Vamos começar nas pequenas coisas. É uma escola, gente. Qual é a série que cada um de nós está nessa caminhada evolutiva? Nós não sabemos. Mas tem gente à nossa frente, tem gente igual a nós, tem gente antes de nós, tem de tudo. E aqueles que estão antes de nós deveriam ser o nosso foco. Auxiliar aquele que tem mais dificuldade do que eu. Seja material, seja moral. Estamos fazendo isso? Se ainda não, deveríamos começar. A lei divina não impõe nada. Deveríamos começar. Para o bem de quem? Nosso. E o nosso tempo é chegado, os tempos são chegados. Capítulo 18 da Gênesis, o último capítulo da Gênesis. É outro, tem um manancial de instrução para nós. Os tempos são chegados, então eu agradeço muito a atenção de todos. Que a paz de Jesus nos envolva a mente, o coração, para que aproveitemos a intelectualização e também a amorosidade. Muito obrigado a todos.